Bom dia, amigos e amigas. Meu nome é João César de Freitas Pinheiro. Eu estou diretor de inovação tecnológica do NUTEC. O NUTEC é o Núcleo de Ciência e Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará, uma autarquia ligada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior. Eu tenho feito vídeos de ciência, tecnologia e inovação, este é o terceiro. Eu já fiz o primeiro sobre generalidades, fiz o segundo sobre qualidade industrial e este é o terceiro, e este é sobre metrologia. Vocês já imaginaram o caos que seria na sociedade de hoje se nós não usássemos as medições? Pois a metrologia estuda as medições. As medições começam lá para os anos de 300 mil anos atrás e se intensificam na época da Revolução Agrícola, quando a humanidade passou a ser mais vinculada às trocas e teve que medir terras, teve que medir o peso de grãos ou a quantidade de grãos. Enfim, ela se intensificou muito na Revolução Industrial, não é? E hoje a metrologia é tratada como uma ciência. E quais são as áreas de conhecimento desta ciência? Eu diria que os sistemas de medição são uma destas áreas importantíssimas. O que é um sistema de medição? Um sistema de medição é a escolha de equipamentos e de métodos de uso destes equipamentos para dizer que um determinado produto tem essa ou aquela medida. Isso para quê? Para que haja uma padronização. 1 quilo é 1 quilo, 1 metro é 1 metro, 1 nanômetro é 1 nanômetro. É claro que essa medição das coisas, ela não é perfeita. Ela tem erros. Tem erros em relação ao padrão. E os métodos tentam cada vez mais diminuir estes erros. O mensurando, ou seja, a coisa a ser medida, ela vai para instrumentos digitais ou então instrumentos que não são digitais, para dizer exatamente o que ela vale em termos de peso, de tamanho, de composição química, de qualidade física, não é? É lógico que o valor verdadeiro, convencional, ele nem sempre é atingido dentro das fábricas. Então, existem erros que são sistemáticos, que são erros que dependem de você necessitar calibração dos instrumentos, e existem erros aleatórios. Por exemplo, quando você compra um refrigerante e alguns mililitros desse refrigerante não estão de acordo com a exata colocação no rótulo do que a garrafa contém. O
o volume, por exemplo, desse refrigerante na garrafa está sujeito a um erro aleatório. Bom, nós temos também que distinguir o que é precisão e o que é exatidão. A precisão é o menor erro aleatório. É uma garrafa está cheia daquilo que deve estar cheia mesmo. A exatidão é a diferença entre os erros em relação ao valor verdadeiro padronizado, que está na lei, que está nas normas. Então, a metrologia tem normas jurídicas. Existe, inclusive, a metrologia legal, que é a verificação pelo governo se o produtor está usando de exatidão naquilo que ele oferece ao consumidor. Tudo isso está vinculado a cálculos de incertezas, porque os instrumentos eles devem ser calibrados e às vezes não são, e as medições não saem do jeito que o fabricante quer. Então ele tem que chamar os calibradores de instrumentos. E o governo também tem que ter os seus calibradores de instrumento para verificar, né, nos alimentos, na indústria eletroeletrônica, né? Enfim, em todo produto que é colocado no comércio, se o que está sendo vendido e se o que está sendo comprado tem realmente aquela medição que a lei estipula, não é? E aí, lá no Nutec, nós temos, por exemplo, um instrumento chamado ICP-OES, que mede em partes por milhão e em partes por bilhão, que é muito mais exato do que uma medição simplesmente em porcentagem, coisas em relação e que medem elementos, né, composições de elementos nas coisas, elementos de toda a tabela periódica. Muito bem. Esses instrumentos têm que ser calibrados, né? Nenhum sistema dá um resultado de medição perfeito. E o erro destes resultados tem que ser bem calculado, para que não haja prejuízo, seja de quem vende, seja de quem compra e seja do governo que coleta impostos. Daí a importância do Nutec desenvolver seus métodos, desenvolver seus cálculos de incerteza, calibrar seus equipamentos nos 14 laboratórios que ele tem para medir, né, as coisas, os produtos. Não é? A qualidade das coisas e a quantidade das coisas. E aí eu estou falando de biologia, de geologia, de materiologia, não é? De resíduos sólidos, eu estou falando de alimentos, não é? Eu estou falando de materiais eletroeletrônicos, da robótica, da automação, etc. É isso, senhores. Muito obrigado aí pela audiência. Esperem o próximo vídeo.